Minha jornada com a sabedoria. Aquela noite ficou marcada na minha memória como um dos momentos mais pesados da minha vida. O quarto estava mergulhado em penumbra, com apenas uma lâmpada fraca iluminando um canto da parede, projetando sombras longas e inquietantes. Eu estava sentado no chão, as costas encostadas na cama, enquanto o frio da cerâmica subia pelos meus pés descalços. A respiração curta e entrecortada era quase um reflexo da confusão no meu interior. Senti um nó no peito, como se algo estivesse me comprimindo por dentro. O silêncio ao meu redor parecia amplificar os gritos da minha mente. Eram os ecos de todas as decisões erradas que já havia tomado, como se minha própria consciência estivesse me julgando. Era impossível não me perguntar: como cheguei aqui? Os erros se apresentavam como um filme, quadro por quadro, cada cena trazendo arrependimento e vergonha. Lembrava-me de palavras que feri, de oportunidades que deixei escapar por orgulho, de relacionamentos que negligenciei por medo ou egoísmo. Sentia como se estivesse preso em um labirinto, caminhando em círculos, sem ideia de como sair. Meu corpo estava ali, mas minha mente estava num turbilhão, uma tempestade que parecia não ter fim. No meio dessa escuridão interior, algo inesperado aconteceu. Uma lembrança começou a emergir, primeiro como um sussurro distante, depois mais clara, como se alguém estivesse lendo diretamente para mim. Eram palavras que ouvi na infância, num dia que parecia tão insignificante na época. Algo do livro de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras chegaram como um raio de luz que atravessa o céu nublado. Primeiro apenas iluminaram a superfície, mas logo começaram a penetrar mais fundo, alcançando um lugar dentro de mim que nem eu sabia que existia. Fiquei ali, imóvel, repetindo-as em silêncio. Podia sentir o peso delas, como se fossem sementes sendo plantadas na terra seca do meu coração. Eu não sabia exatamente o que fazer com aquelas palavras, mas sabia que não podia ignorá-las. Fechei os olhos, tentando me concentrar. O quarto, antes um espaço opressor, parecia agora apenas um lugar de transição. Comecei a imaginar a sabedoria descrita em Provérbios, não como uma ideia abstrata, mas como algo vivo, quase tangível. Ela se formou em minha mente como uma árvore magnífica, com raízes profundas que desciam em direção ao desconhecido, mas firme e inabalável. Suas folhas eram verdes e brilhantes, movendo-se suavemente ao vento. Vai seus frutos, dourados e suculentos, irradiando uma promessa de algo que eu mal podia compreender, mas que desejava profundamente. E então, ouvi algo dentro de mim. Não uma voz alta ou externa, mas uma sensação clara, como um convite suave. Deixe a insensatez, deixe seu orgulho, caminhe comigo, a vida esperando por você. No início, hesitei. A ideia de confiar em algo além de mim mesmo parecia estranha, até desconfortável. Eu sempre fui aquele que queria controlar tudo, resolver as coisas sozinho, confiar apenas no que via ou entendia. Mas naquele momento, ao refletir sobre onde isso tinha me levado, percebi algo assustador e libertador ao mesmo tempo. Minha própria sabedoria era limitada, e eu precisava de algo maior. Respirei fundo. Foi um daqueles suspiros que parecem vir da alma, como se eu tivesse soltando um peso que carregava por tempo demais. Decidi confiar. Não foi um ato heróico ou dramático. Foi como dar um passo tímido em direção a algo desconhecido, mas cheio de esperança. Cada dia que se seguiu foi um exercício de escolha, um esforço consciente de abrir mão do controle e permitir que algo maior guiasse meus passos. As primeiras semanas foram desafiadoras. Ainda havia dúvidas, ainda havia momentos de hesitação, mas algo começou a mudar dentro de mim, de maneira sutil, quase imperceptível no início. Era como o nascer do sol. Você não percebe imediatamente quando o céu começa a clarear, mas de repente tudo está iluminado. As decisões que antes pareciam montanhas intransponíveis começaram a parecer colinas. As preocupações que antes me sufocavam começaram a perder a força. E, a paz era diferente de tudo que eu já havia sentido. Não era uma ausência de problemas,
mas uma presença, uma sensação de que, mesmo nas tempestades, havia um propósito, uma direção. Era como estar num barco em meio a ondas agitadas, mas sabendo que o timoneiro era experiente e seguro. Conforme os dias passavam, percebi que essa caminhada com a sabedoria não era sobre chegar a algum lugar específico. Era sobre o próprio caminho, sobre como cada passo me transformava. Entendi que buscar a sabedoria é um compromisso diário, um diálogo constante com a verdade. E cada pequena escolha certa, por mais insignificante que parecesse, era como colocar uma pedra sólida no chão instável, construindo uma estrada que antes não existia. Hoje, ainda continuo aprendendo, ainda há tropeços, ainda há desafios, mas nunca mais me sinto sozinho. O vazio que antes me consumia foi preenchido por uma luz que guia meus passos. Agora sei que a sabedoria está comigo, não como algo distante, mas como uma companheira constante. Se você está passando por isso, quero que saiba, não importa quão perdido você esteja, ou quão escura seja a noite que te cerca, há um caminho. A sabedoria está ao seu alcance. Ela não grita, mas chama suavemente, esperando que você responda. Quando você dar esse primeiro passo, por mais incerto que pareça, descobrirá uma luz que nunca mais se apagará. Essa foi minha história, e pode ser a sua também.